E retornamos aqui ao programa Bate-Papo, que entrevista hoje Dom Fernando Alves, Conde von Noble, designer publicitário e profissional de marketing que atua no movimento monárquico brasileiro. Bom, Dom Fernando, ou Conde, Dom Fernando, né? Temos aqui, né, a prova cabal, ok, do seu título honorífico. Você poderia nos explicar? O nosso amigo Claudinei está focando a imagem. Ok? Para que você possa... Na verdade, isso daqui, no caso... de verdade, o seu título... É a concessão, né? No caso, é uma concessão para a utilização desse título, que também foi criado para a ocasião, né? Não existia outro Conde von Noble. Né? Perfeito. Eu, no caso, sou o primeiro. Porque essa questão de corte, esse do lado, no caso, é o brasão. É o meu brasão. Temos um brasão. Claudinei, né, tá pegando bem o brasão. Que é o brasão von Noble, que também foi... É especial, exclusivo, exclusivo, exclusivo. Realmente é muito interessante. As significações históricas e culturais. Brasão existe uma infinidade de elementos significativos, né? E eu, na verdade, fiz um apanhado dos brasões da família. Perfeito. E você utilizaria esse brasão em que ocasiões? Na verdade, eu utilizo ele muito em correspondências pessoais, e-mail. Bom, vamos guardar aqui, né, esses documentos, para vocês verem, documentos oficiais que conferem o título honorífico ao Fernando. E, Fernando, você também trouxe aqui, os nossos amigos de casa estão vendo a bandeira do movimento monárquico que está aí nas suas costas, você pode mostrar, olha aí, e explicar um pouco do layout do que temos aí nessa bandeira. Essa bandeira, se você perceber, ela é a própria bandeira brasileira sem o círculo ao meio, né? Certo. Onde nós temos a cor azul e as estrelas e ordem e progresso. Ou seja, explicando para o pessoal de casa, temos aqui aquele losango amarelo da bandeira brasileira, o verde lá. E o verde também, né? Da bandeira brasileira. E no local do círculo que temos da bandeira nacional, nós temos este brasão. O símbolo da monarquia aí. Na verdade, essa bandeira é a bandeira do Império. É a bandeira que foi usada por mais de 300 anos, designando o Brasil. Era assim mesmo, com esse losango? Era desse jeito. Ah, interessante. A composição original é esta. São ramos de café ali, e os demais ramos, quais são, Fernando? Esse daqui só simbolizando também a agricultura, né? E aqui é o símbolo dos Bragança, que é a dinastia que governou o Brasil. Então, esse amarelo e esse verde também é Orleans ou é Bragança, enfim, são das casas reais da qual descende os nossos imperadores. Nossa linhagem. Aquela história um pouco mais romantizada de verde floresta, amarelo ouro, azul céu, isso foi... Branco da paz? Isso foi República. República que deu essa... Pegou as mesmas cores, a mesma estrutura, e deu uma nova significação. Eles tinham, claro, que trazer uma outra... Mas só tiraram, no caso, o brasão e colocaram o círculo e as novas representações. Agora, Fernando, temos alguns dados aqui que você nos forneceu, não é? Brasil, único país da história que era uma colônia, né? E que fez a independência e continuou como monarquia, não é? Sim, porque... É interessante, é o único país do mundo que fez isso. É o único país que passou por esse processo. Porque nós éramos uma colônia, então nós estávamos... de forma ligada à sede de um império, em algum lugar, né? Isso que significa a colônia. Que era Portugal. Ela, no caso, é rebaixada a alguma coisa. Então nós éramos a Portugal. Sim. Mas nós tivemos a independência. Só que nesse momento de independência também seria o momento, se o povo almejasse por mudar o regime.
mudaria o regime imediatamente. Não aconteceu. Como você tem Revolução Francesa, enfim, você tem N movimentos, Estados Unidos. Uma grande ruptura, né? Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra e a independência deles significou independência total e absoluta. Virou democracia. Nós não, nós ficamos independentes, nos tornamos independentes, mas continuamos com o regime monárquico. Dom Pedro proclamou a independência, Já... deixou o seu filho Dom Pedro II aqui, que teve um longo reinado, não é? Exatamente, que é o Dom Pedro II, Dom na Pedro verdade, II. é o pai da nação. E eu ouso falar que é ele que inspira até a maioria dos monarquistas, né, no Brasil. E é uma outra curiosidade também, o único país do mundo, né, que era colônia e se transformou na sede do Império, com a vinda de Dom João VI para cá. Sim, por causa de Napoleão, né? Sim, Por aí causa veio de Dom João VI com a família veio inteira a família toda fugida. e a colônia virou a sede. sede. Bom, nos fale um pouco dos personagens que compuseram, então, quem foram os nossos reis, né, os nossos imperadores. Dona Maria Louca, né? Sim, A Louca. Isso, ainda Dom lá João em- VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Isso. Nos fale um pouco, nos dê uma pequena aulinha de história aqui, Fernando. Dona Maria, ela... A louca, porque na verdade ela começou a ter algumas atitudes um tanto descabíveis. Insanas. Assim. Daí o apelido, de certa né? forma. E aí quem ficou tomando conta até a morte dela, como um príncipe regente, foi Dom João VI. Só que se tornou também imperador e rei depois que Dona Maria faleceu. Perfeito. E aí... Que era uma figura também que nós temos uma certa imagem de alguém bonachão, mas na verdade, né? Não é real. Não é real essa imagem. Na verdade a República... Alguém muito dinâmico, que implantou um monte de coisas importantes no Brasil, não é? Absolutamente. O Banco do Brasil foi criado por Dom João VI. A imprensa. A imprensa. Só que aí, Dom Pedro II, nunca se houve tanta liberdade de expressão, historicamente falando, inclusive em outras monarquias, do que na época de Dom Pedro II. Então, assim, todo mundo, naquela Trouxe época, pra já cá. era livre para fazer caricaturas dele, criticar o governo dele e não eram repreendidos por isso. O Jardim Botânico também foi ele que implementou. Sim, não ele é? trouxe muita arte Muita e cultura. coisa. A Ou seja, Academia Real de Artes foi ele que implantou. Ele colocou o Brasil no mundo, né? Promoveu o Brasil Isso, de certa uma forma... visibilidade para o resto do mundo. Quando o Brasil virou sede do Império, então a colônia teve que se transformar através de um movimento para receber essa força, Família esse real peso. Família imperial e toda a corte, né? Porque foram N navios que Sim. vieram com todo mundo envolvido. Claro que existem alguns processos meio complexos nessa história, mas a República ela faz questão também de desvalorizar muito. E nós entramos num processo cultural, cívico-cultural, muito grave com isso. Porque a partir do momento que a República ela descaracteriza e deixa de forma pejorativa o passado, Desqualifica, né? exato. Quando ela traz de forma negativa o passado do Brasil, isso acabou trazendo uma falta, uma ausência de cidadania. Não existe respeito pela história. Nem respeito e nem orgulho. Porque se a República vem trazendo pontos negativos e pejorativos, a tendência das pessoas é sempre achar de fora. Pejorativa. Ridícula. Entendo. E aí isso influencia diretamente hoje na questão do cidadão, cidadânica, entendeu? Junte-se a isso, a corrupção dos políticos, né? Aí, você tem, então, sempre uma ideia... Porque você de vê... que o poder, né, é algo desqualificado mesmo. Sim. Né? Seja ele monárquico ou não, né? Acaba trazendo essa questão absolutamente negativa e uma visão distorcida do que foi. Bom, depois tivemos Dom Pedro I. O que você pode nos falar a respeito dele? Dom Pedro I, que foi quem se independeu do pai, né? Porque depois eles voltou a família real para a Europa e ele ficou aqui. Ficou aqui. E aí a pressão estava muito grande, até a questão de exploração, porque que é de comum acordo, Portugal sempre teve uma visão muito explorativa do Brasil. Sim. Isso mudou quando a família imperial acabou ficando em solo brasileiro por um tempo. E aí a independência ia ocorrer de qualquer forma. Ele, no caso, só entrou no movimento.
entrou no Ele movimento. não era tão entusiasta assim, não é? Ele foi levado. Sim, Ele não era forma, exatamente não, ele foi meio que levado. Tanto que ele voltou para Portugal e deixou o filho dele aqui responsável. Que só assumiu o trono aos 15 anos, né? 14. 14. Que tinha até musiquinha que porque o povo brasileiro adora música, né? Marchinha, não sei o que, e na época eles cantavam musiquinha. Viva Dom Pedro II, abaixo a maioridade, porque tinha na Constituição Imperial uma cláusula de que não poderia governar com essa idade. E aí o país foi governado pelas regências, né? Mas as pessoas queriam e ele foi coroado. Eles queriam ele como imperador, não importava a idade. Então, Pedro II fez um longo reinado, né? Muito. E foi um imperador emblemático para o Brasil. Ele foi o mais até ser deposto, o mais vitalício. Deposto na fatídica madrugada de 15 de novembro de 1888, que é a proclamação da República. Mas que, na verdade, ela não condiz com o sentimento do povo brasileiro. Veja bem, ou seja, não foi um movimento tipo direta já, não é? Que o povo saiu às ruas, não ou houve o movimento dos caras pintados. Exatamente, não houve participação civil. Não houve um fervor popular. Porque o povo não queria. Foi um golpe na calada da noite. Foi um golpe militar, porque os militares estavam insatisfeitos. Na verdade, duas coisas ocasionaram a proclamação da República. A assinatura da Lei Áurea, já tardia, né? Abolição da escravatura. O último país do mundo a abolir a escravatura. Extremamente tardia, mas que a corte, né, uma parte das pessoas que apoiavam o Império, se sentiram prejudicadas, os grandes barões do café, enfim. O pessoal começou um movimento também, meio de insatisfação. E, por outro lado, os militares, que eram chefiados por civis que eram de confiança do imperador. Então eles se sentiam desprestigiados de alguma forma, e aí o movimento foi inteiramente militar, esse golpe. Então não houve proclamação pública. Então, baseado nesse fato, que a população não foi de fato a autora do movimento, insuflou de baixo para cima, vocês entendem que ainda há uma grande simpatia e que a população poderia aceitar de volta essa ideia de retomarmos a monarquia? Porque na verdade... Percebe como você vai e circula, quando você fala dessa sua ideia, ou mostra algo que represente a monarquia, né? Também você tem um anel também, enfim, você sente que há simpatia ou rejeição pela ideia? Olha, a maioria das pessoas, no primeiro impacto, é de espanto. Então, o que eu faço? Eu tento justamente fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Perfeito. Um bate-papo explicando de forma mais sucinta até a diferença básica. Você vai ter alguém no poder, não por escolha. De certa forma, a pessoa não tem escolha. Como Dom Pedro II, ele não teve escolha. Não quero. Não, é teu. Claro que existe a questão de renunciar, mas você já é preparado para este cargo. Então, desde que você nasce, você é preparado, você é estudado, você é orientado, para quando tiver condições de assumir, você ter total controle e gabarito para isso. Então você terá mais compromisso, seriedade durante a sua gestão de rei? Sim, porque vai ficar muito todo tempo, mundo responde. E o seu filho vai cuidar, ninguém vai deixar uma bagunça todo mundo responde. Para o filho. E os projetos a longo prazo funcionam muito mais. Porque ele não tem preocupação ou de fazer em 4 anos, ou de no último ano acelerar para voltar. Não, ele tem a vida inteira. E ele vai ser cobrado a vida inteira. Tá certo. Vamos fazer mais um intervalo aqui no nosso programa Bate-Papo, né? Estamos falando aqui sobre o movimento monárquico brasileiro, que está aqui através do Fernando Alves, Dom Fernando Alves, né? Conde de Von Noble, nos passando alguns dos conceitos que podem, quem sabe, restaurar a monarquia no Brasil. Daqui a pouquinho voltamos após os comerciais.